Como sempre, no início da minha fala, eu trago aqui um texto da Palavra de Deus, para que a gente possa reverenciar, antes de tudo, né, a Palavra de Deus. Salmo 100. Sirva a Deus com alegria, e vá até Ele com cânticos jubilosos. Saiba que somente Deus é Deus. Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos seu povo e ovelhas do seu rebanho. Entrem por suas portas dando graças, com cantos de louvor em seus átrios. Celebrem a Ele e bendigam o seu nome. Agradecer então a presença de todos, o nosso secretário de Finanças, o Paulo, a nossa secretária adjunta, Mari, minha amiga, o nosso presidente do PMDB, Jesus Maurício, a todos os nossos companheiros e companheiras, a nossa diretoria da Associação de Moradores do Bairro Esperança. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Quero ser breve, por conta de como a gente vai falar por último aqui. É complicado, né? Todo mundo já está cansado. Mas eu não poderia deixar de falar também, com relação até... não esperava que pudesse ser, né, pudesse polemizar tanto essa questão do requerimento, por conta de que é um trâmite normal, vota contra ou vota favorável, né, quem quer. Se eu não concordo com alguma coisa, voto contrário e pronto, acabou. Eu não estou aqui defendendo ninguém. É um momento que às vezes a gente tem que se precaver, né, com relação àquilo que é decisão nossa também, né? Eu não estou aqui defendendo se está certo, se está errado, o que é bom, o que não é bom. Eu só fico defendendo também a possibilidade de nós aqui, né, enquanto legislativo, enquanto casa responsável, cumprirmos com o nosso trabalho, com as nossas prerrogativas. Mas eu não poderia deixar de falar também algumas questões que são reais, são verdadeiras, e que nós temos que levar em consideração. Não adianta a gente ficar sonhando em fazermos políticas sem termos discussões e sem termos divergências de ideias, porque é utopia. É utopia. Se todo mundo pensasse do mesmo jeito, não precisava ter 9 aqui, né? Poderíamos eleger um só e pronto, acabou, estava definido. Mas as ideias são diferentes, nós precisamos respeitar as ideias. Eu sempre aprendo isso. Vocês podem perceber que na hora que está a discussão, eu não peço muito à parte, né? Eu fico na minha, eu respeito a fala de cada um, por conta de que a gente precisa aceitar que as nossas ideias são diferentes. Com relação a essa questão do que eu falei, que aqui não tinha nenhuma evidência de irregularidade, e eu digo isso e afirmo, por quê? Porque existe uma CPI em andamento. É uma comissão parlamentar de inquérito em que 3 vereadores fazem parte dessa comissão e os outros não. Precisa ser entendido isso. Existem 6 vereadores dessa casa que não fazem parte dessa comissão. Nós vamos ter conhecimento dos fatos e dos atos relacionados a ela no momento em que essa comissão apresentar o seu relatório final. É só isso. As pessoas precisam entender isso. Nós que às vezes estamos de fora, eu digo por mim, a gente fica boiando em algumas situações. E a comissão parlamentar de inquérito precisa apresentar os seus resultados em um relatório. É por isso que tem o seu presidente, o seu relator e o seu membro dessa comissão. Então, se já está havendo resultados dessa CPI antecipado, não é um problema meu. E outra coisa, se já estão se utilizando desses resultados antecipados para pedir atitude do Ministério Público, eu entendo como alguém que já está tentando fazer política com os resultados da CPI. Mas vocês concordam comigo que eu não vou conseguir fazer política com o resultado da CPI? Concordem. Por quê? Porque eu não estou na CPI. Eu não sei do resultado dela. Eu não sei do resultado da CPI. Então, eu não sabendo do resultado da CPI, eu não posso me beneficiar com esse resultado. Agora, como está chegando já o resultado dessa CPI, e estão dizendo que há sim irregularidades, aí agora está chegando aos meus ouvidos, como está chegando ao ouvido dessa população.
Só que precisamos entender que isso é irregular e não pode acontecer. Resultado de CPI antecipado é irregular, senhora presidente. Não pode acontecer. Porque o resultado da CPI, como eu já disse, ela é feito diante de um relatório final que é votado por esse plenário aqui. E se está acontecendo resultados antecipados, está acontecendo irregularidades. Quero deixar isso claro. Discordem, se alguém quiser discordar, é o ponto de vista de cada um. Uma outra questão que foi colocada aqui com relação às construções lá, pode haver irregularidade? Pode haver irregularidade. Em tudo pode haver irregularidade. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Não vou ficar falando muito exemplo, para a gente não tomar tempo, mas poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos. Vamos falar sobre a Copa do Mundo. O estádio mais conhecido do Brasil, que é o estádio do Maracanã, o orçamento para a reforma, a reconstrução do Maracanã, eu não sei se vocês têm essa informação, é de 200 milhões de reais. Vocês sabem quanto está finalizando a obra do Maracanã? 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já teve 8 aditivos na construção do Maracanã. A construção do Itaquerão, que é o estádio do Corinthians, um estádio particular, já foi aditivado mais de 12 vezes, passando mais de 10 vezes do seu valor original. Então, senhoras e senhores, vamos fazer uma denúncia aqui também ao Ministério Público, para que façam investigação o porquê dos aditivos nas construções de todos os estádios da Copa nesse país. Todos os estádios da Copa desse país estão com aditivos de mais de 10 vezes o seu valor. Então eu não estou dizendo com isso que aqui está tudo certo, que está em mil maravilhas, não. Mas toda construção conduzida por alguém, seja ela particular ou o quê, todo mundo que começa uma construção sabe como que termina. Todo mundo sabe. Mais uma vez eu quero dizer, não estou aqui defendendo, dizendo que está tudo certo, quero deixar registrado isso. Eu só estou colocando que todo aquele que é acusado tem que ter o seu direito de resposta. Todo. Todo aquele que é acusado precisa ter o seu direito de resposta. Então eu acho que todos nós devemos fazer a nossa investigação, todos nós devemos fazer a nossa análise, inclusive a população, e foi isso que eu vim dizer aqui, não vim aqui defender A ou B. Eu vim aqui dizer, como o vereador Prainha disse, que foi lá ver a construção, e eu analiso que a obra do Carlos Drummond de Andrade não é mais uma reforma, é uma reconstrução. E nós temos que levar isso em consideração. Não estou dizendo com isso que lá está mil maravilha, que está 100%. Tem uma CPI que está investigando, e eu repito, não sei do resultado dessa CPI. Porque não é chegado até nós. Eu saberei o dia que será apresentado nesse plenário, o dia que for apresentado nesse plenário, o relatório dessa CPI. Aí eu fico sabendo. E se nesse relatório existir irregularidades, eu vou reconhecer o trabalho dos vereadores que estão à frente dessa CPI, da assessoria jurídica que está à frente dessa CPI, e eu sou parceiro para investigar, para punir quem tiver que ser punido. Agora, trazer resultado antecipado, para politicar em cima de resultado antecipado, ainda vim dizer que eu estou mentindo, aí eu não posso aceitar. Porque eu não conheço o resultado antecipado da CPI. Então eu não sou adivinho, eu não posso adivinhar que há um resultado que diz que há irregularidades, e eu não posso, por causa desse resultado que eu não sei, tecer as minhas decisões. Eu preciso saber desse resultado primeiro. Então aqueles que são beneficiados com isso, por favor, nos avisem antes, porque daí eu teria votado favorável. Mas ninguém me avisou que o resultado da CPI já tinha saído. Então, se o resultado já saiu e eu não sei, eu não posso adivinhar. Infelizmente, eu não consigo adivinhar. Porque se eu conseguisse adivinhar, talvez eu votaria favorável. Então, eu quero deixar bem claro o meu posicionamento com relação a isso. Não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para encobrir erro de ninguém. Todo mundo sabe o meu ponto de vista. Eu estou aqui, estou completando o meu 7º ano aqui, 100% sem nenhuma
denúncia ou irregularidade contra a minha pessoa. Não aceito isso da parte de ninguém, ainda mais com o dinheiro público. E se tiver irregularidade, eu sou o primeiro a estar junto para punir quem precisa ser punido. Mas eu não sou adivinho. Mais uma vez, eu quero deixar claro isso daqui. Então, quero deixar essas minhas palavras e dizer que se em outra oportunidade eu tiver o conhecimento de que há, e assim também eu creio que os outros vereadores, assim como a vereadora Tânia, o vereador Quaranta, o vereador Prainha, que aqui falou, se eles souberem de irregularidades, eu tenho certeza que eles são o primeiro a se levantar e a ir contra qualquer irregularidade. Mas sem saber, nós não vamos para lugar nenhum. Não tem como a gente tomar nenhuma decisão. Nós não temos conhecimento, nós não fazemos parte da CPI, nós não temos conhecimento do relatório, nós não temos conhecimento de decisão nenhuma. Agora, se está saindo uma decisão antecipada, a partir de agora, como toda a população que está ouvindo aí no rádio, eu também estou sabendo agora. Então, já há possibilidades de irregularidades aí. A CPI, os membros da CPI, ou pelo menos a sua presidente, está aqui dizendo que há indícios, né? Então, há indícios. O senhor permite uma então, parte, não vou permitir a parte dessa vez, senhora presidente. Eu não tomei a parte no seu pronunciamento. Senhora presidente, é o meu pronunciamento agora, por favor. Então, aí eu preciso realmente conhecer todos os fatos, para a gente poder chegar aqui e não passar por mentiroso. Para depois lá na frente dizer, o Abel defendeu aquilo que estava errado. Não é que eu estou defendendo errado, eu não sei. Está em segredo de CPI. Está em segredo de justiça. Como que eu vou adivinhar um segredo de justiça? Não há possibilidade de eu adivinhar um segredo de justiça. Então, até que me provem ao contrário, as pessoas são inocentes. Me provem ao contrário, então. É assim o nosso princípio da nossa justiça. O princípio da nossa Constituição é essa. Todo cidadão tem direito de defesa, tem direito do contraditório, de defesa. Por quê? Porque ninguém sabe de como que está sendo. Então, são essas as minhas palavras, agradecer mais uma vez, pedir que a nossa população entenda a nossa realidade, entenda a nossa discussão, né? E que temos muito tempo pela frente para a gente poder levar isso em consideração, discutir, falar o que é real, trazer o que é verdadeiro, né? Colocar aqui as discussões para que a gente conheça os dois lados da moeda, o que é certo e o que é errado. Agora, eu não posso dizer que está certo ou errado se eu não conheço os fatos. A partir do momento que eu passo a conhecer os fatos, aí eu digo se está certo ou se está errado. Obrigado, boa noite a todos.